Então, só relembrando, a gente pode ter a classificação com base nos aspectos físicos, químicos e biológicos. Com relação aos aspectos físicos, a gente vai ter as características de composição gravimétrica, do teor de umidade, do peso específico aparente, do grau de compressibilidade dos resíduos e a geração per capita. Iniciando aqui com a composição gravimétrica, que faz parte dessa caracterização física, ela representa o percentual de cada componente em relação ao peso total do lixo. Então, a gente vai ter, né, nas suas casas. Imagina aí, no final do dia, você vai olhar na sacola do lixo da sua casa e ver o que está ali presente. Então, muitas vezes é o que? Resto de comida, é embalagem de alimentos, talvez folha, né, papel ofício, folha ofício descartada dessas atividades estudantis, embalagens de produtos diversos, pilha, bateria, alguns casos, né? Então, você vai ter uma infinidade de resíduos que é gerado em um dia, de tipos de resíduos que é gerado em um dia. Para vocês descobrirem a composição gravimérica do resíduo gerado na sua casa nesse dia, o que que você deve fazer? Pegar a sua sacola de lixo e pesar. Então, toda a sua sacola de lixo você vai colocar numa balança, você vai descobrir o peso total dessa massa de resíduos que foi gerado nesse dia na sua casa, certo? Então, essa é a primeira etapa. Depois, você vai separar cada tipo de resíduos. Você vai separar o que é matéria orgânica, você vai separar o que é papel, separar o que é metal, separar o que é plástico, separar o que é tecido, separar o que são resíduos perigosos, exemplo de pilhas, baterias, que possivelmente tenha sido gerado nesse dia, certo? Então, vai separar cada um deles. Em seguida, você vai pesar cada um desses resíduos que foi separado por você. Então, você vai ter um peso específico para a matéria orgânica, para restos de alimentos, um peso específico para os resíduos de papel, para metal e assim por diante. E aí você vai fazer a relação da composição gravimétrica em relação ao peso total do resíduo. Então, quanto de matéria orgânica foi gerado nesse dia pelo peso total de resíduo gerado nesse período. Você vai ter uma porcentagem desse com cada tipo de componente em relação ao peso total do lixo. E é isso que constitui a composição gravimétrica. Em geral, nas atividades brasileiras, o maior percentual de resíduo gerado é aquele referente à matéria orgânica putrescível, que está associado com restos de alimentos. Então, a gente tem um percentual, aqui no caso desse gráfico, para o Rio Grande do Norte, de aproximadamente 37,5% é de matéria orgânica que é gerado aqui nos municípios potiguares. E aí outros tipos de resíduos que também são gerados aqui normalmente dos nossos municípios, né? Papelão, plástico, metal, papel, embalagens de longa vida, vão ter um percentual menor. E o percentual em relação a rejeito, né, chega a quase 38%, 37,6% aproximadamente. Então a gente tem, vocês imaginem, né, todo esse resíduo vai parar em lixões ou aterros sanitários. Mas, idealmente, né, a gente deveria encaminhar apenas os rejeitos para os aterros sanitários. Então, no lugar de vocês, enquanto engenheiros ambientais, engenheiros civis, precisarem dimensionar um aterro sanitário para receber toda essa massa de resíduos, esse 100% aqui de resíduo coletado, a gente idealmente deveria dimensionar um resíduo para receber apenas os rejeitos, apenas esses 38% de resíduo que é gerado nos nossos municípios. Como a gente ainda não tem desenvolvido as etapas de reciclagem, de aproveitamento de material orgânico com compostagem, por exemplo, ou reaproveitamento de diversos tipos de resíduos, então acaba que todo vai parar nos aterros sanitários, quando é o caso, ou mesmo em lixões a céu aberto inadequadamente. E essa composição gravimétrica é bastante importante na gestão do resíduo sólido. É a partir disso que a gente consegue determinar e dimensionar, por exemplo, os caminhões de coleta, dimensionar os aterros sanitários, entender como é a geração dos resíduos domiciliares, né, urbanos, para conseguirmos estimar qual é a infraestrutura necessária para conseguir coletar e tratar cada tipo de resíduo desse que é gerado pela população nos municípios. Então, isso é o primeiro ponto, né? O ponto de partida para se fazer a correta gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Bem, eu dei o exemplo para a sua casa, como é que você poderia descobrir esse percentual, essa composição gravimétrica dos resíduos gerados em sua residência.
Mas imagine agora que vocês são engenheiros responsáveis por elaborar um projeto de coleta de resíduos sólidos, de gestão de resíduos sólidos municipal, de uma prefeitura que você esteja prestando serviço, né, que esteja trabalhando. Como é que vocês vão fazer? Vão pesar todo o resíduo gerado na cidade, separar todo o resíduo gerado na cidade e pesar novamente cada tipo deles? Vai ser um trabalhão danado, né? Não recomendo. Você pode fazer isso? Pode, mas não recomendo. Existe uma técnica que é indicada para esses casos de grande volume de resíduos, que é chamada técnica de quarteamento, que ela se baseia numa amostragem para a gente conseguir determinar essa composição gravimétrica dos resíduos gerados por um município. Então, nesse caso da técnica de quarteamento, é feita a separação de uma parcela dos resíduos, uma parcela de volume dos resíduos, para conseguirmos determinar aquelas porcentagens de cada tipo deles. Como que é feito isso? Inicialmente, eu vou pegar uma massa total de resíduos, separar, por exemplo, 4 montes de 100 quilos. Esses valores eles são indicados, não é uma coisa específica que deve ser seguida, mas porque depende muito, né, da geração de resíduo total, da quantidade de resíduos total que é gerada. Mas vamos supor aqui que eu tenho uma grande cidade e que eu vou precisar determinar essa composição gravimétrica. Então, eu vou separar 4 montes de 100 quilos e fazer uma mistura desses montes. Como é que eu faço essa mistura, né? Eu vou separar cada um deles, vou separar 4 montes diferentes e vou fazer uma mistura cruzada. Então, eu vou, né, dispor ali, nomear 1, 2, 3, 4 e faço uma composição de 2 montes de 200 quilos, misturando, por exemplo, 1 com 3 e o 2 com 4. Então, isso já garante uma maior homogeneização dos resíduos que são gerados na cidade através dessa técnica de quarteamento. Depois que eu tiver esses 2 pontos de 200 quilos, eu faço novamente a separação quarteada, né? Faço novamente um quarteamento desses 2 montes de 200 quilos. Então, eu vou ter, no total, 8 amostras de 50 quilos cada uma. Em seguida, eu vou separar 4 partes de 50 quilos e descartar o restante. Dessas 4 partes de 50 quilos, que eu fiz o quarteamento, né, pela segunda vez, eu integro todas elas, né, formo um novo monte de 200 quilos. A partir dessa amostra, né, que foi quarteada, eu consigo determinar a composição gravimétrica dos resíduos gerados por essa cidade. E o ideal nessa técnica de quarteamento é eu fazer essa análise em dias repetidos ou em dias alternados da semana para conseguir determinar e caracterizar melhor aquele resíduo que foi gerado pelo município ou pelo seu empreendimento. Eu falei aqui, exemplifiquei em relação aos municípios, mas isso também pode ser aplicado para a gestão, para o gerenciamento, planejamento dos resíduos sólidos, para empreendimentos, por exemplo, de condomínios, de escolas, em atividades comerciais em geral, também pode se empregar essa técnica de quarteamento para conseguir determinar e dimensionar adequadamente com base nesse total de resíduos que efetivamente é gerado por essas atividades. Eu gosto sempre de mostrar esse exemplo nas minhas aulas, que foi de um projeto que eu fiz na época da minha especialização. E nesse trabalho, a gente utilizou como caso de estudo a empresa da Olga Pão de Queijos, que fica localizada ali próximo ao IFRN. A gente fez uma amostra simples de um único dia de geração de resíduos dessa unidade, da padaria de lá, mas é recomendado fazer essas análises em período de tempo maior, né, mais espaçado, 3 ou 2 dias na semana, para conseguir efetivamente determinar a geração de resíduos média e não apenas de um único dia, de uma amostra única. Mas na época foi o que a gente conseguiu, né, ter disponível, então fizemos esse único dia. Então, esse aqui foi o total de resíduos, né, gerados lá pela empresa. Lá não há separação de resíduos, então todo ele é misturado e é colocado nessas sacolas pretas. E aí, normalmente, esse resíduo é coletado pela Urbana no final do dia e encaminhado para o aterro sanitário. E aí, nesse dia, nosso grupo coletou os resíduos antes que a coleta pública passasse para buscar ou para recolher esses resíduos que foram gerados pela empresa. Então, nós fizemos a técnica de quarteamento para determinar a composição gravimétrica. É necessário, né, se fazer proteção do solo, colocar a lona para não haver contaminação do solo, para a gente conseguir também separar, né, e varrer os resíduos que são gerados. E aí, depois de dispor todo ele, né, misturar todo o resíduo, abrir as sacolas e misturar todo o resíduo que a gente coletou na noite anterior daquele dia de produção, fizemos a técnica de quarteamento.
Então, na verdade, antes de abrir todas as sacolas, a gente pesou elas fechadas, né, para determinar o peso total da massa de resíduos. E posteriormente, sim, que nós abrimos as sacolas e misturamos todos os resíduos. E aí, posteriormente a essa mistura, separamos em 4 partes, de maneira que ficasse mais homogêneo possível. E misturamos em seguida os montes 1 e 4 e 2 e 3, né? Nós cruzamos aqui as partes para ver essa melhor homogeneização dos resíduos. Depois de formar esses 2 montes, né, já misturados, pegamos um deles e separamos novamente em 4 partes. Então, está aqui a nova separação, segundo quarteamento. Depois de fazer o segundo quarteamento, misturamos aqui novamente, né, as amostras, cruzamos as amostras de resíduos, e essa amostra aqui coletada dessas duas, né, integradas, a gente passou para a fase da balança, de separar cada tipo de resíduo dessa amostra menor, se fosse, né, papel, papelão, tecido, plástico, resíduos orgânicos, rejeitos, e aí depois de saber essa separação, novamente passou pela balança. E essa separação, essa técnica de quarteamento, resultou nessa composição gravimétrica lá para a empresa. Então, a gente tem uma porcentagem de 50% de matéria orgânica gerada naquele dia de produção, 21% de rejeito, 11%, né, de papel e papelão, 8% de plástico, 4% de panos e tecidos, que são aqueles panos utilizados para limpar pia, né, bancadas em geral. Isopor, de resto de alimentos também, metal, que foi uma latinha de milho e ervilha. Então, lá funciona um restaurante, né, e a padaria. Então, a gente tem uma grande porcentagem de matéria orgânica que é gerada nessa unidade de produção. Do total de resíduos, né, produzidos naquele dia, foi cerca de 49,35 quilos. E o total que a gente conseguiu, depois do quarteamento, medir foram de 26,15 quilos. Então, a gente, através disso, conseguimos obter a porcentagem dessa composição gravimétrica. E aí, a partir disso, eu consigo determinar. Você, né, gestor da empresa, você tem uma grande geração de matéria orgânica, 50%. Então, vai ser necessário você, primeiro, né, atuar no sentido de não geração desses resíduos, tentar, ao máximo, não haver desperdício de alimento na produção dos seus produtos alimentícios, para que a gente consiga reduzir essa porcentagem de matéria orgânica. Em seguida, a gente viu que você tem uma produção bastante também expressiva, né, aqui em relação a papel e papelão, e pouco expressiva em relação a metal, né, 2% aproximadamente. Então, não é necessário tanto você colocar uma lixeira para metal em todo o local de geração de resíduos da empresa. É mais importante, mais conveniente você utilizar mais lixeiras para papel, para plástico, que são os resíduos mais gerados na sua unidade. Então, com isso, a gente consegue determinar e ter uma orientação melhor de como se deve fazer essa disposição adequada da coleta, do gerenciamento dos resíduos através da composição gravimétrica. Outra característica física importante nessa classificação dos resíduos é o peso específico, que ele vai ser determinado em quilograma por metro cúbico, que expressa o peso do lixo em função do volume ocupado por ele. Então, qual é a quantidade de quilos, né, pesado na balança em relação ao volume que ele ocupa. E essa determinação do peso específico vai ser fundamental para a gente conseguir dimensionar, por exemplo, frota de coleta, os containers e caçambas estacionárias para o acondicionamento dos resíduos. Se eu tenho um resíduo que ele ocupa muito volume, por exemplo, isopor, né? Isopor geralmente ocupa bastante volume, apesar de ter um peso relativamente bastante baixo. Então, não adianta só saber o peso do resíduo, eu tenho que saber também qual é o volume que esse resíduo ocupa. E é importante para isso determinar o peso específico, a massa em relação ao volume. O terceiro parâmetro físico é o teor de umidade, que vai representar a quantidade relativa de água contida na massa de lixo, que varia em função da sua composição, das estações do ano e da incidência de chuvas, quanto de água que está presente na massa de resíduos. E aí, geralmente, se eu tenho um descarte muito grande de matéria orgânica, eu vou ter um teor de umidade maior relacionado a essa presença de matéria orgânica nos resíduos. Enquanto se for uma maior porcentagem de papel, de plástico, por exemplo, né, de metal, eu vou ter um teor de umidade mais baixo. E aí, quanto maior o teor de umidade, maior vai ser a velocidade de decomposição da matéria orgânica, uma vez que eu tenho, né, mais água ali, uma maior biodegradabilidade,
E também na produção de chorume, também porque eu tenho a maior presença de líquidos na massa de resíduos, também vai influenciar no calor específico e no peso específico dos resíduos. E como é que eu determino o teor de umidade? Eu preciso submeter a amostra a um processo de pesagem e posterior secagem a 105 graus Celsius, para que a água evapore e para que eu consiga determinar qual é o peso relativo anterior e posterior a essa evaporação da água. Então, o teor de umidade é o peso inicial da amostra menos o peso final, dividido pelo peso inicial, sendo o peso final determinado, pesado, após a secagem da massa de resíduos a 105 graus Celsius. E o peso perdido nessa secagem representa o valor de água que estava existente na amostra. E uma vez que eu tenha o teor de umidade, eu posso obter o resíduo seco calculando, 100 menos o teor de umidade em porcentagem. O quarto parâmetro empregado na classificação com base nos aspectos físicos é a compressibilidade ou o grau de compactação dos resíduos. Esse parâmetro indica a redução do volume que a massa de lixo pode sofrer ao ser submetida a determinada pressão. Então, ele vai ser bastante empregado no dimensionamento de equipamento compactador. Então, o caminhão convencional de coleta de resíduos que passa nas nossas ruas, ele é um caminhão compactador. Após fazer a coleta de uma determinada quantidade de resíduos, o operador do caminhão vai lá e faz a compressão, O caminhão é adaptado para se fazer essa compressão dos resíduos. Esse grau de compactação dos resíduos vai ser importante para a gente conseguir otimizar as rotas de coleta e saber qual a quantidade de ruas que o caminhão deve passar, deve coletar os resíduos, atendendo, obedecendo a sua capacidade e o seu grau de compactação. E por último, outro aspecto físico que pode ser determinado na classificação dos resíduos é o volume per capita. Representa a quantidade de lixo que cada pessoa gera em um dia. Então, a partir desse valor per capita, assim como é necessário determinar valores per capita para consumo de água, para geração de esgoto, também vai ser necessário determinar para a geração de resíduos. Geralmente no Brasil, o per capita médio varia entre meio e 1 quilo de lixo que é gerado por habitante em um dia, sendo que esses valores vão variar em relação à quantidade populacional, qual é o desenvolvimento econômico de cada município. Geralmente, locais com poder aquisitivo, pessoas com poder aquisitivo maior vão gerar mais resíduos. Aqui para o nosso estado, a média de volume per capita que é gerado gira em torno de 500 gramas por habitante dia, mas, como eu falei, variam em relação a cada município. E por último, eu coloquei 3 questões aqui para um exercício para vocês praticarem sobre esses parâmetros físicos que eu expliquei anteriormente. Então, o município do Desespero, onde moram os alunos da turma de saneamento ambiental, apenas uma coincidência, tá? Tem 14.600 pessoas, com a geração per capita de 0,548 kg por habitante e dia. Foi feita uma amostragem desses resíduos que vão ser expostos no aterro sanitário desse município em questão. Para isso, foram utilizados os resíduos coletados pelos 10 caminhões responsáveis pela coleta em todos os bairros no período diurno e noturno. Após o processo de quarteamento, cerca de 1 metro cúbico de resíduos foram separados para caracterização física, dispostos em 5 latões de 200 litros cada, conforme tabela 1, como está aqui no slide. Determina o peso específico dos resíduos. Então, como é que vocês vão fazer para determinar esse peso específico? Que lembram lá que peso específico está relacionado ao peso dos resíduos em relação ao volume ocupado por esses resíduos. Então, a gente já tem o volume de 1 metro cúbico de resíduos e qual é o peso dos resíduos. Vocês têm aqui a pesagem dos 5 latões, considerando o peso da tara e o peso dos resíduos junto com a tara. E como é que eu vou obter o peso específico? Relacionando esse peso do lixo, do resíduo, pelo volume ocupado por eles, certo? Então, vocês vão calcular a partir dessa somatória do peso do resíduo em relação ao volume total. Com isso, vocês conseguem obter o peso específico. A segunda questão é referente à composição gravimétrica. Então, diz o seguinte: após a determinação da massa específica, os resíduos foram espalhados, homogeneizados e em seguida procedeu-se à caracterização gravimétrica de seus constituintes. Completar a tabela 2 representa a composição gravimétrica dos resíduos amostrados. A gente tem aqui, para alguns tipos de componentes, a quantidade e para outros, a porcentagem.
no enunciado da questão, ele fala em relação à quantidade de pessoas e a geração per capita. Com isso, vocês conseguem obter a quantidade de resíduos gerados total na cidade durante esse dia de coleta. E a partir dessa quantidade total, vocês vão conseguir determinar a quantidade percentual da composição gravimétrica, fazendo a relação vice-versa em relação à porcentagem e quantidade. A terceira questão se refere ao teor de umidade. Então, ele fala o seguinte: para a determinação do teor de umidade, foram separados aproximadamente 5,5 kg do resíduo, dispostos em 5 recipientes, conforme a tabela 3. Foi utilizada uma estufa, cuja temperatura foi de 5 graus Celsius, e as medições foram diárias até a constância da massa. Determina o teor de umidade dos resíduos de acordo com os dados apresentados. Então, lembra lá o teor de umidade, a gente precisa determinar o teor de umidade com base no peso inicial menos peso final sobre peso inicial vezes 100%. Esse peso final refere-se ao peso após a secagem na estufa, né? Após eu ter a evaporação total da água. Então, vocês vão determinar aqui qual é o teor de umidade, fazendo a relação dos pesos inicial e final. Lembrando aqui de descontar o peso da tara da balança para esses resíduos dispostos em cada um desses recipientes. Então, no final, vocês vão obter o teor de umidade total dessa massa de resíduos. E aí, esse exercício vocês me entregam valendo nota e presença para essa aula.